Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje nessa aula sobre otimização em rede. Vamos iniciar com algumas terminologias utilizadas para a gente padronizar o nosso conhecimento. E em seguida eu vou mostrar duas classes de problemas que são resolvidas com a otimização em rede, que é o problema de transporte, e em seguida nós vamos ver o problema do caminho mínimo. Então, vamos começar definindo o que é um grafo, que é um conjunto de junções que são conectadas por arcos. Essas junções são chamadas de nós, né? E esses nós representam para a gente as facilidades, as fábricas, as fazendas, viveiros, pátios de estocagem, locais de produção ou consumo de bens. Então, nós temos os nós, esses nós são conectados por arcos, que vão representar as distâncias, os custos, o tempo de deslocamento ou alguma outra variável de interesse. Os nós, eles podem ser nós de oferta, quando eles produzem um determinado produto. Eles podem ser nós de demandas, quando eles vão consumir algum produto. Ou os nós de transbordo, quando eles são pontos intermediários entre os nós de oferta e os nós de demanda. Os arcos, que são os traços que conectam os nós, eles vão representar as nossas variáveis de decisão e eles podem ser direcionados, quando o fluxo ele vai ser permitido em apenas uma única direção e esse direcionamento é informado, ou não direcionado, quando eu permito que o fluxo ocorra, né, o fluxo de produtos ocorra em ambas as direções. Uma rede vai ser um grafo onde existe uma quantidade associada a cada um dos arcos. Então, no nosso exemplo, a gente tem a distância. Então, a gente tem essa quantidade associada a cada um dos arcos do meu grafo. Então, o que eu tenho aqui é um exemplo de uma rede. Uma cadeia vai ser uma sequência de arcos que estão conectando os nós. E um caminho vai ser quando essa sequência de arcos tem uma direção especificada. Então, se eu tiver uma cadeia com uma direção definida, eu vou chamá-lo de caminho. E por fim, nós temos o ciclo, que vai ser uma cadeia que conecta o ponto inicial a ele próprio. Ou seja, os nós inicial e final são os mesmos. Esse ciclo ele pode ser não direcionado, quando eu não indico a direção dos arcos, ou um ciclo direcionado, quando eu estou indicando que o fluxo ocorre em apenas um determinado sentido. Então, no modelo de transporte, pegando um exemplo inicial, o que nós queremos é discutir o caso onde eu tenho diferentes locais de oferta de um determinado produto e eu preciso distribuir esses produtos para os locais de demanda. Então, é como se eu tivesse fazendas e preciso distribuir a minha produção entre as diferentes unidades de processamento da madeira, no caso aqui, carvoarias. Então, como otimizar isso? Qual a quantidade de madeira que eu vou mandar da fazenda 1 para a carvoaria 1, da fazenda 2 para a carvoaria 1 e assim por diante. Então é esse problema que a gente quer resolver com o modelo de transporte. Então o objetivo principal dele vai ser determinar essa quantidade de produto que eu vou transportar a partir dos fornecedores para os consumidores, de maneira que o meu custo total de transporte seja minimizado. Então, o problema básico eu vou ter nós que são fornecedores, que vão fabricar uma determinada quantidade de produtos, e nós que são os consumidores, que vão demandar esses produtos. Tanto a quantidade de produtos que são produzidos, quanto a quantidade que é demandada, são valores conhecidos. Então, o que a gente tem aqui numa representação gráfica são os nós de oferta, os nós de demanda. Nos nós de oferta, eu tenho fornecedores que vão fabricar um determinado número de produtos, e aí eu vou ter uma capacidade de fornecimento para cada um desses fornecedores.
E eu vou ter consumidores nos nós de demandas que vão possuir uma demanda conhecida que tem que ser atendida. Então eu tenho, para cada um dos nós de demanda, uma quantidade que eu tenho que atender. O valor de C e J vai ser o custo por unidade transportada. E o X e J, que é a nossa variável de decisão, é a quantidade que vai ser transportada em cada um desses arcos. Se a gente for olhar as hipóteses do modelo de transporte, ele exige que cada origem tenha uma oferta fixa e que tem que ser totalmente distribuída. Então, se eu estou produzindo 100 unidades, eu tenho que distribuir todas as 100. E no destino, eu tenho uma demanda fixa que também deve ser totalmente satisfeita. Então, se eu estou demandando 80 unidades, eu tenho que ser satisfeito com 80 unidades. E por fim, o custo de distribuição em cada rota, né, em cada arco, ele será diretamente proporcional à quantidade distribuída. Então, o custo total vai ser o custo unitário vezes a quantidade que eu estou distribuindo em cada arco. Então, com isso, nós temos a formulação matemática, que vai ser composta por uma função objetivo, cujo objetivo é minimizar o custo total, ou seja, o somatório dos custos unitários vezes a quantidade que é transportada do fornecedor I para o consumidor J. Então, vou fazer todo o somatório e tentar minimizar esse valor, que vai estar sujeita à restrição de oferta, que vai definir para a gente que a quantidade total que sai do fornecedor I tem que ser igual à sua capacidade de fornecimento. Então, eu vou somar todas as quantidades que estão saindo do meu fornecedor I em destino a todos os consumidores J. E essa quantidade que está saindo tem que ser igual à quantidade que foi produzida. Tem uma restrição de demanda, que nesse caso a quantidade total que chega no consumidor J deve ser igual à sua demanda. Então eu vou somar tudo o que está chegando no consumidor J, vindo dos diferentes fornecedores, e essa quantidade tem que ser igual à demanda do consumidor. E por fim, nós temos a restrição de que a variável de decisão ela tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos pegar um exemplo, né? Alguns exemplos aqui de utilização do modelo de transporte. Então o primeiro é o transporte de madeira, que é oriunda de diferentes fazendas, para diferentes plantas de carbonização, por exemplo. Posso pensar também no transporte de mudas de diferentes viveiros para as diferentes áreas de plantio. Então vamos pegar o exemplo da produção de mudas e distribuição para as áreas de plantio. Então vamos supor que eu tenha 3 viveiros, cada um com a sua capacidade de produção definida. Então eu tenho o viveiro 1 com 100 mil mudas, o viveiro 2 com 140 mil e o viveiro 3 com 160 mil mudas. E eu tenho as fazendas para onde essas mudas devem ser transportadas. Eu tenho a fazenda 1 com uma demanda de 120 mil, fazenda 2 com 130 e fazenda 3 com 150 mil. Então, o que a gente precisa definir agora são os custos unitários de transporte para sair do viveiro 1 e chegar na fazenda 1, para sair do viveiro 1 e chegar na fazenda 2, para sair do viveiro 1 e chegar na fazenda 3. Então foi definido um custo de 12, de 22 e de 30 por unidade transportada. E a gente vai fazer isso para todos os viveiros, direcionando a todas as fazendas. Então agora nós temos as nossas variáveis já definidas. Então, se o meu objetivo é minimizar o custo total, eu vou pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade que vai ser transportada em cada um dos arcos. Então, eu tenho 12 vezes a variável de decisão x e j, que vai representar a quantidade de produto que sai do viveiro 1, destinado à fazenda 1, mais 22x12, que é a quantidade que sai do viveiro 1 destinado à fazenda 2, x13 a quantidade que sai de 1 para a fazenda 2 e assim por diante.
Então, eu quero minimizar esse custo total. Colocamos a nossa restrição de oferta, onde a quantidade de produto que é produzida no viveiro 1, a quantidade de mudas que é produzida no viveiro 1, tem que ser igual à capacidade de produção dele. O que é produzido no 2 igual à capacidade de produção e o que é produzido no 3 igual à capacidade de produção. E colocamos a restrição de demanda, onde tudo que chega no consumidor 1, na fazenda 1, tem que ser igual à demanda. A mesma coisa para a fazenda 2 e a mesma coisa para a fazenda 3. Se nós resolvermos então o nosso problema utilizando o Lingo ou qualquer um outro solver, nós vamos encontrar esses valores aqui para as variáveis de decisão. Então, x1 igual a 100 significa que eu vou pegar tudo o que foi produzido no viveiro 1 e vou enviar para a fazenda 1. Então, eu já atendi a minha restrição aqui de produção. x21 igual a 20. Então, 20 mil mudas vão sair do viveiro 2 e chegar na fazenda 1. Note que aqui, como eu já consumi tudo o que estava disponível, eu não vou enviar mais nada para lugar algum. Aqui eu tinha já enviado 100, preciso de 20, vou pegar do viveiro 2. x23 igual a 120. Então eu vou tirar 120 mil mudas do viveiro 2 e mandar para a fazenda 3. Então 120 mais os 20 que já tinham sido consumidos, eu encerrei aqui a quantidade que foi produzida. x32 igual a 130, então dos 160 que eu produzi, 130 atenderam a demanda da fazenda 2 e os outros 30, somados aos 120 que eu já tinha do viveiro 2, atendem então a demanda da fazenda 3. Então aqui nós tivemos um exemplo da aplicação do modelo de transporte para distribuição de mudas entre as áreas de plantio. Agora nós vamos discutir uma outra classe de problemas, que é o problema do caminho mínimo. Nesse problema eu tenho arcos conectando nós e eu quero transportar, né, a madeira que está nesse ponto até a zona de processamento, no caso uma carvoaria, só que passando pelo menor caminho. Então eu preciso identificar qual a rota que vai me gerar o menor caminho. Então o meu objetivo nesse caso é encontrar o menor caminho entre dois nós de uma rede. Eu tenho um nó de origem, onde eu considero que a capacidade de fornecimento é de uma unidade, e um nó de destino, onde eu considero que a demanda é de uma unidade. Então, para qualquer nó que eu chamo de I, o nó anterior eu vou chamar de K e o posterior eu vou chamar de J. Então, o que eu quero fazer é determinar se o arco IJ está contido no caminho que estará entre a origem e o destino, de maneira que eu minimize o custo total. Então, pegando a nossa formulação matemática, nós vamos ter a minimização desse custo total, que vai ser o nosso objetivo, sujeito à restrição que nós chamamos de arcos na origem, onde apenas um arco sai do nó de origem. Então, se eu estou no nó de origem, eu só posso ir para um outro nó, não posso sair duas vezes do nó de origem. Tenho a restrição de arcos no destino, onde apenas um arco chega no nó de destino. Então, eu só posso sair de um ponto e chegar no destino. Não tem como eu sair de dois pontos para chegar no destino, de dois nós. E para cada nó da rede, eu tenho que a quantidade de arcos que chegam tem que ser igual à quantidade de arcos que saem desse nó. E por fim, nós temos a restrição de variável binária, ou seja, o valor de x e j, que é justamente se eu vou percorrer o arco que sai do nó I para o nó J, vai assumir o valor 0 ou 1. 0 se eu não percorrer esse arco e 1 se esse arco fizer parte da minha solução.
Então, se a gente transformar isso aqui numa equação matemática, então, se a gente transformar o nosso modelo e colocá-lo com as nossas variáveis, nós vamos ter uma função objetivo de minimização, onde o coeficiente de custo vai ser a distância, né, no caso, que é o que eu quero minimizar, entre o nó 0 e o nó 1, ou seja, essa distância que é representada pelo arco que liga o nó 0 até o nó 1, mais 4, que é a distância que liga o nó 0 até o nó 2, mais 5, mais 1, 2 e assim por diante. Então eu quero definir se esse arco aqui ele estará ou não na minha solução, ou seja, se ele vai valer 1 ou 0. Tem uma restrição de origem, ou seja, todo arco, o somatório dos arcos que saem da origem tem que ser igual a 1. Então, se x01 for igual a 1, o restante tem que ser obrigatoriamente 0. Tem a restrição de destino. Então, tudo que chega no destino tem que ser igual a 1. Então, se x46, x46 for igual a 1, x56 tem que ser igual a 0. Ou seja, se eu estou chegando em 6 a partir de 4, não tenho como chegar em 6 a partir de 5. E aí eu tenho as restrições dos outros nós, que são referentes a tudo o que sai menos tudo o que chega. Aliás, tudo o que chega menos tudo o que sai do arco tem que ser igual a 0. Então, para o nó 1, o que está chegando? Só esse arco 0, 1. E o que está saindo? O arco 1, 3 e o arco 1, 5. Então, o que chega menos o que sai tem que ser igual a 0. Porque se chegar 1 e sair 1, vai ser igual a 0. Se não chegar nada, não pode sair nada. Então, essa diferença tem que ser igual a 0. Para o nó 2, o que está chegando é o arco 0, 2 e o que está saindo 2, 3 e o 2, 4. Para o nó 3, o que está chegando 0, 3, 1, 3 e 2, 3. O que está saindo 3, 4 e 3, 5. Essa diferença tem que ser igual a 0. E fazemos isso para todos os outros nós. E aí colocamos a restrição de variável de decisão binária. No Lingo, nós colocamos o comando @bin, e aí cada variável de decisão. Se nós resolvermos, então, esse problema com o Lingo, né, aqui faltou a restrição de variável binária, que está escondida, nós vamos chegar nessa solução aqui. Então, x01 igual a 1, então x01 igual a 1, todo o restante igual a 0. x13 igual a 1, x15 igual a 0. x34 igual a 1, x35 igual a 0. x45 igual a 1, 46 igual a 0. E x56 igual a 1. Com isso, nós definimos que o nosso menor caminho é o caminho 0, 1, 3, 4, 5, 6. Assim, nós conseguimos resolver o problema do caminho mínimo utilizando o algoritmo de programação linear inteira binária.